dia, tudo bem? O Auto Esporte de hoje, abaixa a capota. Bruno, aqui a gente tem dois modelos que dá para ver bem a diferença entre um conversível e um cabriolê. Elétricos empolgantes e a inteligência artificial. A gente está na contramão. Ele está dizendo que o carro parou sozinho, ele acelera e o carro não vai. Muitas vezes o problema já aparece só olhando. Olha o amortecedor, tá vazando. Veja por que recondicionar amortecedor significa colocar a vida em risco. Em alguns casos, a central multimídia pode estar dentro do bolso. Multimídia e conectividade em carros compactos. E para começar, um poste para reduzir impactos. Sabe aquela história? Motorista, olha o poste, não é de borracha, estamos quase lá. É de plástico. Plástico e fibra de vidro, substituindo os tradicionais metal, madeira e concreto. Mais segurança para o motorista e menos danos para o veículo. Uma tecnologia que vai salvar a vida de fato. Diante de um sistema que realmente tem esse potencial de salvar vidas. Essa é a grande vantagem dele. O nome é difícil. Poste colapsível. Chamado assim porque quem entra em colapso é o próprio poste e não o carro. Vamos bater? Vamos embora. Bora! Estava a 30 km por hora. Após o impacto, a velocidade caiu para 24,6, uma desaceleração de apenas 5,4 km por hora. Em caso de postes de aço, a desaceleração é bem mais brusca. O carro para e o motorista sente mais o impacto, podendo até se ferir. Os postes de plástico sofrem o que chamamos de deformação controlada. Na prática, é isso aqui. Quando o carro bate no poste, ele se deforma no mesmo sentido do impacto, evitando que o poste volte para cima do carro. E também tem um outro detalhe. Numa placa normal, quando você bate, o conjunto inteiro está envolvido, gerando resistência. Aqui não. Uma tecnologia na instalação da placa garante que no momento do impacto ela se solte. Dessa forma, a resistência do impacto chega a diminuir algo em torno de 50%. E a gente tem em torno de uns 200 mil postes instalados no país. O futuro seria todos os postes serem assim, não é isso? Grande parte deles ou todos. O valor dos postes de plástico para uma placa grande como esta vai de 2 a 4 mil reais. Os postes de aço para a mesma placa custam em média 300 reais. Porém, em alguns pontos de rodovias, os postes de aço precisam também de aparatos de segurança, como defensa metálica e amortecedores de impacto. Nesse caso, o preço pode subir para mais de 15 mil reais. Bom, aquele lá já é uma realidade. O futuro é transformar esses postes aqui de iluminação, que são de concreto, em fibra de vidro. Mais leve é a mesma fibra que a gente tem, por exemplo, no casco de barco. Quando o carro bater aqui, a ideia é que ele quebre, fique muito menos resistente. Os postes de fibra de vidro ainda estão em fase final de teste, mas já são encontrados em algumas cidades do Brasil. Nesta experiência, o poste dobrou. Mas a ideia dos desenvolvedores é que ele se quebre. Esses aqui ainda não são de borracha, mas se o pior acontecer, eles podem salvar a sua vida. Todo mundo que anda no carro do Jorge avisa. O carro tá feio, tá batendo. Eu falo, batendo não, tá apanhando, né? Porque do jeito que tá... Muitas vezes o problema já aparece só olhando. Olha o amortecedor, tá vazando, tá tudo melecado. E aí, faz o quê? Há quem diga que é só recondicionar, fazer um remendo. Será? Passei numa oficina, o cara só deu uma olhada e falou, ó, deve ser amortecedor, dá para recondicionar. Eu vejo que muita pessoa faz, né? Mas eu fiquei meio em dúvida, deixei para lá. Amortecedor não tem conserto, é descartável e estragou, tem que trocar. O fabricante não fornece peças, componentes separados do amortecedor para você trocar. Então como que vai fazer um recondicionamento se você não tem peças de substituição? Tem gente que só pinta, troca o óleo. Fura em cima, fura embaixo, troca o óleo, mas não fica seguro, né? Ou seja, ele vai foge pagar das por um especificações. serviço e vai ter que depois refazer. Refazer. Então, mão de obra, né?
Esse é o alerta. No carro do Jorge, o óleo que vai dentro do amortecedor, aos poucos, ia embora. Estava mais do que na hora de trocar os 4. O selo estava estourado por fadiga, por uso, né? Já está com mais de 110 mil quilômetros, né? Já tinha um desgaste já bem acentuado. O amortecedor absorve a irregularidade do solo, controlando a oscilação das molas. São 2 tubos, um dentro do outro, com válvulas que freiam os movimentos de tração e compressão. Quando eles falham, todo mundo sente. Sabe como? Pulando dentro do carro, perde estabilidade, desgasta o pneu de forma irregular. Faz barulho, balança tudo o carro. A troca é simples. Todo o kit da coluna do amortecedor é desmontado numa bancada. Mola, batente, rolamento. Aí sai amortecedor velho, entra o novo e volta tudo pro carro. A vida útil dos amortecedores está totalmente ligada ao jeito do motorista dirigir e, principalmente, aos lugares por onde ele passa. A tecnologia ajuda sim no sentido de durabilidade, só que a pavimentação faz o caminho inverso. A troca dos amortecedores tem sido um pouco mais frequente do que quando você tem uma pavimentação em ordem. E ó, amortecedor novo também pode estourar. Às vezes provocado por buraco, impactos, estoura o retentor do amortecedor ou a válvula interna. Isso faz com que o amortecedor jogue óleo para fora e perca a ação. Manter rotina de alinhamento e balanceamento ajuda na prevenção. Evitar entrar de lado nas lombadas e valetas também. O sistema trabalha com bandejas e tudo mais. Para você não sobrecarregar aquele conjunto, você passa com as 2 rodas na mesma altura, o sistema trabalha de forma mais harmônica, né? Fechando a conta, para recondicionar, pediram R$600 para o Jorge. Para trocar os 4, ele gastou 800, mas viu o selo do Inmetro em todos e ficou tranquilão. Melhor trocar, colocar novo que tem mais garantia, né? Daqui a pouco, o grande desafio dos carros elétricos continua sendo a autonomia. Telas cada vez mais versáteis. Em alguns casos, a central multimídia pode estar dentro do bolso. E as diferenças entre um Targa, um conversível e um cabrio. Acabou o tempo de falar de modelos elétricos como se fossem exóticos. Prova disso é a forma como eles foram expostos no Salão de Frankfurt. Misturados e com igual ou maior importância que os modelos a combustão. E alguns fabricantes aproveitaram para anunciar viradas nas linhas de produção. A BMW promete até 2025 produzir 25 modelos híbridos ou elétricos. O i3, que já está no mercado brasileiro, ainda é um dos destaques. E aqui esbanjou o charme com 2 cores. A Mercedes crava o ano de 2022 para ter versões híbridas ou elétricas de todos os modelos. A Volkswagen quer seguir o mesmo caminho, só que até 2030. Os carros ecológicos, os carros elétricos, os carros híbridos, eles tinham uma marca registrada, que era a cor branca. Aqui eu não vi nenhum branco. Pelo contrário, tem amarelo e vermelho só. E os carros elétricos, eles estão mortos assim por si só. Então a gente tem que tentar, de todas as maneiras, deixar tudo muito mais emocional. As ideias se tornam cada vez mais interessantes. O luxuoso Jaguar E-Pace será vendido já no ano que vem. As empresas europeias querem se adaptar o quanto antes às novas normas que obrigam à redução de poluentes. Os elétricos dão asas aos modelos urbanos. O Smart Fortwo ganhou aplausos. E bem que poderia agradecer com esse sistema de comunicação na frente do carro. Aliás, está aí um conceito que deve pegar. A Honda seguiu o mesmo caminho, só apostando num desenho mais quadrado. Já esse crossover chamou a atenção pelo entre-eixos generoso. O Way é produto de uma fabricante chinesa, Chevy, e ele tem 2 motores elétricos. Chega aos 160 km por hora, com autonomia de até 530 km.
O Salão de Frankfurt está cheio de modelos surpreendentes, como esse aqui, que é o Thunder Power, de uma fabricante de Hong Kong. Ele tem a maior autonomia do Salão do Automóvel de Frankfurt. São 650 quilômetros. E isso graças à plataforma modular, que é essa base estrutural aqui, ó, onde os carros novos são montados. Pelo fato de o fundo ser reto, dá para instalar mais baterias. Nesse caso, elas estão acomodadas por toda a extensão do carro. Mas ao bater o olho nessas alternativas, aparecem dúvidas sobre outros desafios, como aumentar o número de estações de carga pelas cidades e como descartar as baterias. São dois deles. Quatro provas para o fim da temporada. 3 pilotos e 3 marcas na ponta, lutando pelo título. Os duelos e ultrapassagens estão empolgantes. Na Espanha, na prova de Aragão, Valentino mostrou que está recuperado da cirurgia. Aqui a disputa é com o companheiro Maverick Viñales. Nessa outra, a briga é com o líder do campeonato, Marc Marquez, que está com a corda toda. Quando você começou na MotoGP, mudou o estilo de pilotagem. Rossi disse, Marquez freia muito forte, teve que mudar o estilo. Você pensa que com os novos pilotos, Zarco, Viñales, precisa mudar alguma coisa ou vai ser o mesmo Marquez de sempre? Não, agora todos, cada ano vão melhorando. Marc explica que por 1 ano ou 2 conseguiu tirar vantagem de um novo estilo, mas que outros pilotos já usam a mesma técnica. E há novatos que andam muito rápido. Por falar em rapidez, destaque para Johann Zarco, que é estreante e está em 6º lugar na classificação. Isso significa também que as equipes se ajustaram com os módulos eletrônicos. Aonde a eletrônica atua? Em MotoGP, as possibilidades são muitas. Isso permite criar várias estratégias para que os pilotos sejam mais constantes. E cita o controle de largada, controle de deslizamento, de empinada, de freio motor e, apesar de ser um software único para todos os construtores, o nível de refinamento é muito alto. Veramente em ogni fase. Você teve a oportunidade de pilotar as motos antigas, 2 tempos, sem eletrônica e também as motos atuais. Como que é essa diferença? Bem, a diferença é substancial, é enorme. Lore explica que a diferença é grande, mas que no coração continua preferindo a 500 em 2 tempos, da época em que pilotava na equipe com o brasileiro Alexandre Barros. Diz que as 500 eram mais difíceis. 500 era più difficile. Próxima etapa, 15 de outubro, no Japão. Multimídia, multifuncional, carro do século XXI tem que estar conectado. A central multimídia virou um fator determinante para a compra do automóvel também. Antigamente se falava muito sobre motor, se falava sobre conforto, e hoje a multimídia é o 2º maior fator de compra de um automóvel. E as telas surgem em todos os segmentos e todos os jeitos. Essa tecnologia era muito mais comum nos carros de luxo, mas também nos carros mais populares, hoje virou uma demanda muito forte. Por quê? O consumidor de carro popular também quer ter tecnologia. Uma pesquisa recente feita em todo o mundo revelou que 75% dos entrevistados querem conectividade no carro. E muita gente está disposta a frear a compra e esperar por novas tecnologias. Cada marca investe em sistemas próprios e todos buscam um objetivo. Se o ambiente do celular está dentro do carro, ele consegue ter muito mais facilidade para acessar as funções que essa central é capaz de oferecer para ele. Então, a posição dos botões, a lógica das funções, tudo isso fica muito mais claro e é muito mais intuitivo, né? Essa é a palavra certa. Se você tem mais familiaridade, você tem menos distração, mais segurança no trânsito. Em alguns casos, a central multimídia pode estar dentro do bolso. Para isso, é necessário ter um aplicativo instalado no celular, então parear ao sistema de som do automóvel. Tem até um lugar só para ele aqui no painel.
conexão é via Bluetooth e o sistema está disponível para o carro que sai de fábrica sem uma tela fixa no painel. Através do aparelho é possível acessar o navegador e até acompanhar dados em tempo real do automóvel, como consumo e temperatura do motor. Para buscar uma pessoa na agenda, basta desenhar a letra inicial do nome. Um sistema parecido é esse aqui, mas com direito a dispositivo. Por conta da segurança, essa tela não é sensível ao toque. Todos os comandos da central multimídia é feito aqui no console, através desses botões e também desse mousepad. Com a ponta dos meus dedos, eu posso escrever um destino de navegação. E é bom acompanhar essas mudanças, porque conectividade hoje valoriza até o seminovo. O Auto Esporte volta já! Ele virou a cabeça e o carro desacelerou, ao ponto de quase parar. Novas experiências com autônomos. E os tipos de conversíveis. Sobra estilo e muita esportividade. Três famílias de carros para quem gosta de vento. Ele tem essa sensação de liberdade. Você se sente realmente em conexão com o mundo lá fora, né? Realmente com a natureza. O que muda aqui é o jeito de usar a capota. Bruno, aqui a gente tem dois modelos que dá para ver bem a diferença entre um conversível e um cabriolé. Muita gente acha que pensou que carro é conversível, basta não ter o teto ou a capota diferente. Você vai entender a distinção dos dois modelos quando você olha na parte traseira. O New Beetle é cabriolé, porque a capota fica aparente mesmo quando já está recolhida. Um detalhe que requer cuidados. Então, ela tem um sistema de trava, tanto que quando você abaixa a capota, ela apita se você não travar certinho. Para o carro não sair andando e você não abaixar, não pegar pressão e não voar no carro de trás. É mais para curtir um domingo, digamos assim, né? Um pouquinho devagar, sentir a brisa. O Mini Cooper Cabrio é outro exemplo. Capota abaixada e o carro mantém o comportamento da versão fechada ao volante. Mas olha como a capota ocupa um bom espaço no retrovisor. Eu consigo ver ainda, mas atrapalha um pouco a minha visão e ele fica meio jogado ali. Não é um carro para eu entrar com altas velocidades desse modo. Os famosos conversíveis são chamados assim porque possuem capota removível ou ficam com ela totalmente escondida. É o caso do BMW 320. É uma tecnologia hoje, né, mais aprimorada, que faz com que o vento não atrapalhe e não atrapalhe também a estética, né, o visual do design do carro. Exatamente. Esse aqui, pelo fato da capota ter que recolher e entrar aqui num compartimento e essa tampa meio que faz parte do design do carro, significa que é um sistema um pouco mais complicado também, né? Ela é bem mais complexa porque tem muitos sensores, né? Tem articulações a mais. Sim. Então a capota ela recolhe de diversas maneiras para ela acomodar certinho, sem aparecer nada, né? E ficar bem clean. Até porque o carro fica um pouco mais caro também por esse sistema, né? Fica mais caro por ser bem mais complexo. Agora o Targa. Os modelos dessa família são identificados por manter o vidro traseiro mesmo quando estão sem a capota. O Porsche Targa 1967 foi o primogênito e deu nome à classe que segue fazendo sucesso e com cada vez mais detalhes. O Targa é um modelo que era muito desejado na época de 70 e 80. Ele perde rigidez no chassi. Para ganhar de volta, eles colocaram reforços na lateral da estrutura do carro e esse vidro aqui também funciona como reforço da carroceria. Apesar de ser pesadinho, sobra estilo e muita esportividade. Estou dirigindo aqui, passando nas curvas e realmente ele continua ágil, como os 911 Coupé, né, os esportivos de teto rígido, né? Cabriolé, conversível ou Targa? Agora você já pode escolher o seu favorito.
A Rinspeed levou para o Salão de Frankfurt mais uma das suas invenções. A empresa suíça é conhecida por seus projetos radicais. O Oasis é um carro hiperconectado. Para começar, ele pode ir até você. Um dos executivos da empresa que fez a automação do carro explica que o veículo conectado reconhece a presença das pessoas pelo sinal do celular que elas carregam. Assim, o Oasis identifica, por exemplo, se tem gente para atravessar a rua ou se um ciclista está por perto. A conectividade não é irrestrita. A inteligência artificial define até se o momento é adequado ou não para atender uma ligação telefônica. E se recusar, logo que possível, pergunta aos ocupantes do veículo se a pessoa deseja que retorne o telefonema. Esse executivo me explica que os carros autônomos vão exigir cuidados até contra hackers. Por isso, nem pensar em conectar um pendrive desconhecido. Isso pode causar problemas como as portas travarem ou o assistente de frenagem não funcionar. Ele explica que já existe tecnologia segura, mas ainda é preciso mais cooperação entre indústrias e governos. As experiências das empresas de autopeças com veículos autônomos têm sido intensas. Nós vamos rodar agora no Vision Zero. E é interessante ver como agem os sistemas de segurança. Aqui na frente tem uma câmera de monitoramento e, através de raios infravermelho, ela percebe que o motorista ficou desatento. Então, por exemplo, ele virou a cabeça e o carro desacelerou, ao ponto de quase parar. Ele acabou de ativar um sistema que o carro, mesmo andando reto, ele dá uma viradinha, assim, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E isso é para evitar a monotonia, ou seja, para manter o condutor, mesmo no modo autônomo, mais atento. Agora a gente vai tentar entrar numa via contramão e o carro não vai deixar, quer ver? O carro parou sozinho, ele acelera e o carro não vai. E ele só volta a funcionar agora se o motorista dá marcha ré. E Wilson, como é que funcionam esses sistemas? Olha, esses sistemas fazem com que os veículos possam ver, pensar e agir. Ver através dos radares e dos sensores, o pensar através de um cérebro, vamos dizer assim, artificial, que substitui o cérebro humano, e agir através de sistemas mecânicos inteligentes, que possam realmente tornar todas as definições que o cérebro tomar em ações. Só mesmo assim para se pensar em modelos tão arrojados como o Symbioz da Renault. Ele é todo focado em possibilitar atividades que não sejam dirigir. Assim como o Oasis. E por hoje é só. Quer ver de novo ou curtir outras matérias do Auto Esporte? Vai lá no Globoplay. Para você um bom domingo e um ótimo mês de outubro. Beijo, tchau!